Aleluias. Queria que acenda as luzes aí, por favor. Queridos, graça e paz, coisa boa estarmos mais uma noite na presença desse Deus que é tão cheio de graça, de bondade, de misericórdia. Eu quero que nesse momento você abra sua Bíblia comigo, para que assim a gente venha compartilhar uma palavra de Deus para nossas vidas nessa noite. Vamos abrir nossas Bíblias, eu quero compartilhar com vocês uma palavra nessa noite. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 19. Lucas capítulo 19. Abra aí tua Bíblia para nós fazermos essa leitura nessa noite. Vocês estão bem? Estão bem? Amém? Coisa boa, né? Lucas capítulo 19, versículo 1. Vamos ler? Que vai nos dizer: entrando em Jericó, Jesus atravessava a cidade, e eis que um homem rico, chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu num sicômoro a fim de ver Jesus. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje preciso ficar na sua casa. Zaqueu desceu depressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que Jesus tinha se hospedado com um homem pecador. Zaqueu, por sua vez, se levantou e disse ao Senhor: Senhor, vou dar a metade dos meus bens aos pobres. E se roubei alguma coisa de alguém, vou restituir 4 vezes mais. Então Jesus disse: hoje houve salvação nessa casa, pois também este é um filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Eu queria que você curvasse sua cabeça comigo. Eu gostaria de fazer uma oração com você. Vamos orar mais uma vez. Pai, nós queremos nessa noite mais uma vez entrar em tua presença através da oração. Queremos pedir perdão pelos nossos muitos pecados, perdão pelas nossas muitas falhas, mas queremos que nesse momento o Senhor fale conosco, não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que nós precisamos ouvir. Pai, que nesta noite a nossa mente, o nosso coração esteja totalmente cativo da tua palavra. Deus, que esses que aqui se encontram nesta noite esteja totalmente cativo ao ouvir a tua palavra. Senhor, que todo pensamento, que toda inquietação seja repreendida, neutralizada em nome de Jesus. Amém? Queridos, eu quero compartilhar com vocês essa palavra. E esse texto é um dos textos que eu acho brilhante, porque ele nos ensina muitas lições. Para quem não sabe, Zaqueu, ele era um judeu. Ele era um judeu que trabalhava para Roma.
ele era um publicano, um cobrador de impostos. E os publicanos, eles não eram bem vistos pelo seu próprio povo, porque era eles quem fazia a coleta dos impostos. Mas o problema não era só recolher o que Roma determinava. O problema é que era comum entre os cobradores de impostos eles cobrarem mais do que de fato Roma estipulava. Já não era pouco que Roma mandava eles recolher, mas eles se aproveitavam do poder que tinha, da autoridade que lhe dada, e desta forma eles acabavam traindo ou trazendo para si riquezas na realidade ilícitas. Razão essa que fez com que esses que aqui estavam observando Jesus dissesse: por que é que ele vai se hospedar na casa de um pecador? Porque essa era a mentalidade, esse era o perfil traçado pelos judeus acerca dos cobradores de impostos. Pecadores, e pecadores no sentido de que não há condições deles terem pacto com Deus. Por isso é que todas as vezes que Jesus entrou na casa de um publicano, de um cobrador de impostos, ele foi taxado, ele foi visto como de uma forma má. Quando Simão preparou um jantar e convidou Jesus para ir jantar na casa dele, a população hebraica, os judeus, dizia: se de fato ele fosse um profeta, ele não entraria na casa de Simão. O mesmo acontece aqui. O texto nos diz que Jesus ia passando por determinado local, e Zaqueu, por ser de pequena estatura, ele sobe uma árvore, porque ele queria saber quem era Jesus. A fama de Jesus percorria o mundo antigo. As pessoas ouviam falar que os cegos voltavam a enxergar, que os surdos voltavam a ouvir. Então essa fama percorria o mundo antigo, e as pessoas queriam de fato saber quem era esse que tantos milagres estavam realizando. E Zaqueu, ele subiu ali naquela árvore, para quando Jesus aparecer, de fato, ele ver quem era essa pessoa. E naquele momento, quando Jesus aparece, olhando para a árvore, Jesus olha para ele e diz: Zaqueu, desce desta árvore, porque hoje me convém ficar em tua casa. O texto é bem claro, bem enfático, quando nos diz que Zaqueu, ele desceu a toda pressa. Ele recebe Jesus em sua casa. Existe um diálogo entre eles. O texto não é claro nas palavras, no que foi dito, mas mediante esse diálogo que houve, Zaqueu olhou para Jesus e fez algumas declarações que não são comuns a um cobrador de impostos. Diante dessa conversa com Jesus, ele vai olhar nos olhos de Jesus e vai dizer: Senhor, hoje eu resolvi repartir com os pobres a metade da minha riqueza. E mais que isso, se eu já roubei alguém, se eu já fui desleal com alguém, hoje eu estou disposto a restituir 4 vezes mais. Isso não era um diálogo comum, não era algumas afirmações que com muita facilidade você ouvia sair da boca de um publicano. E por quê, pastor? Porque os publicanos, na sua maioria, eram homens egocêntricos, eram homens materialistas, eram homens que buscavam apenas os seus próprios interesses, eram homens que engordavam o seu próprio umbigo e que não se preocupavam com o outro, ao ponto deles mesmos cobrarem impostos maiores dos seus próprios irmãos, para enriquecer-se cada vez mais. Era mais ou menos como os políticos de hoje, que são levantados para defender a sua própria nação, o seu próprio povo, o seu próprio estado, mas infelizmente eles se aproveitam disso e trazem para si enriquecimento, muitas vezes ilícito. Só que diante dessa conversa com Zaqueu, ou diante dessa conversa com Jesus, Zaqueu fez essas declarações. E mediante essas declarações, Jesus vai dizer: hoje, de fato, entrou salvação nesta casa.
E quando eu li esse texto e conhecendo todo esse contexto histórico, econômico, político, eu fiz a seguinte pergunta: o que teria levado um homem tão egoísta? O que teria levado um homem tão materialista? O que teria levado um homem tão egocêntrico a dizer: Senhor, hoje eu estou disposto a abrir mão da metade da minha fortuna. Senhor, hoje eu estou disposto a dar aos pobres a metade do que eu tenho. Restituir 4 vezes mais a quem eu já tirei alguma coisa. E diante desse texto, eu aprendi algumas lições e chego à conclusão que, em primeiro lugar, Zaqueu fez de fato essa afirmação, porque ele descobriu que a verdadeira riqueza não está em ter coisas ou bens, mas a verdadeira riqueza está em ter Deus dentro do seu coração. Então Zaqueu entendeu que a verdadeira riqueza não está em ter bens ou coisas, mas em ter Deus dentro do seu coração. Repito novamente, nós não estamos falando de um homem qualquer. Nós estamos falando de um homem que tinha regalias, de um homem que, pela sua posição social, poderia morar nas belas casas que o dinheiro comprava na época. Este homem, ele poderia gabar-se, alimentar-se das melhores comidas que existiam nesse período. Diante desse tudo, esse homem resolve abrir mão da sua riqueza. Não era um homem qualquer, não era um homem piedoso, era um egoísta, um egocêntrico, alguém que viveu a sua vida buscando seus próprios interesses. Mas esse homem agora, ele deparou-se com Jesus. E nesse encontro que eu classifico como um encontro impactante, nesse impacto, nesse encontro, esse homem resolve abrir mão, porque ele entendeu uma coisa. Ele entendeu que toda a sua vida, o dinheiro nunca conseguiu comprar o que ele estava sentindo naquele momento. Ele entendeu que por mais que ele tivesse acumulado bens, os seus bens nunca foi o suficiente para proporcionar a alegria que naquele momento esse homem estava sentindo. Nesse momento esse homem estava sentindo algo que nunca antes ele sentiu. Ele foi impactado pela verdadeira felicidade. Ele foi impactado pela verdadeira alegria. Cristo de fato invadiu as suas entranhas, invadiu o seu ser e fez esse homem dizer: cara, hoje eu pude compreender que não é o dinheiro que proporciona a alegria, que não é o dinheiro que proporciona as coisas melhores da vida, mas é de fato estar diante de Deus. Eu já contei para vocês aqui que uma das primeiras experiências que eu tive com Deus, eu fui para um retiro, ou melhor, para uma vigília, e eu tinha me convertido, frequentava a igreja, mas eu nunca tinha tido uma experiência de sentir o Criador, de sentir Deus. Eu lembro que eu estava em um culto e o irmão chorava muito no culto. E quando terminou o culto, eu perguntei ao meu amigo por que aquela pessoa estava chorando tanto. E a resposta dele foi: Paulinho, porque ele estava sentindo a presença de Deus. Cara, e após aquele culto, aquele cara que estava chorando tanto, o cara não estava triste. O cara estava super feliz, alegre. E eu comecei a orar da seguinte forma: Senhor, eu quero também sentir a tua presença. Eu ia para o culto e observava as pessoas chorando, observava as expressões no semblante, no rosto, mas eu não sentia aquilo. E eu comecei a orar: Senhor, eu quero também sentir a tua presença. E eu lembro que nós fomos uma vigília lá no acampamento do Segundo Vale. E quando nós chegamos naquele local, o pastor disse: irmãos, nós iremos ficar 2 horas de joelho. Depois de 2 horas de joelho, a gente se levanta e vamos para um lugar de culto. E naquele momento de oração, eu comecei a clamar muito forte: Senhor, eu quero também sentir tua presença. Eu comecei a sentir a presença de Deus. Deus me visitou naquela noite de uma forma como nunca antes eu tinha sentido. Eu já tinha saído com mulheres, eu já tinha farrado com os meus amigos, mas o que eu senti naquela madrugada, nunca antes o dinheiro, ou os amigos, ou os lugares conseguiu me proporcionar. E eu comecei a chorar de uma forma descontrolada,
Nessa mesma semana eu tinha assistido um documentário acerca do universo. E eu comecei a imaginar o Criador do universo se preocupando em me visitar naquele momento. Meu irmão, você não tem ideia do que eu senti naquele momento, da sensação que eu senti. Eu comecei a chorar copiosamente, descontrolado. Eu passei o culto inteiro chorando, eu fui para casa chorando. Eu me tranquei no banheiro de casa porque eu não conseguia conter as minhas lágrimas. E nesse período eu morava com o meu irmão, que não era crente. E quando eu cheguei em casa, eles pensavam que eu estava chorando porque tinha terminado o namoro com a minha namorada. Mas eu não poderia chegar para ele e dizer: eu estou chorando porque eu senti Deus, porque ele não entendeu o que eu estava sentindo. Mas foi uma das experiências mais marcantes que eu vivi. E quando eu leio esse texto, eu consigo entender o que Zaqueu sentiu. Zaqueu, ele disse: cara, eu vivi a minha vida explorando as pessoas, buscando dinheiro, mas o dinheiro nunca conseguiu proporcionar a alegria plena dentro do meu coração. Certo dia, eu escutando uma entrevista de um cantor sertanejo, na entrevista ele disse ao jornalista: cara, eu sou tão pobre, mas eu sou tão pobre que o que eu tenho é apenas dinheiro. E o entrevistador perguntou: e o que lhe falta então? E sem gaguejar, direto ele vai dizer: me falta Deus. A grande realidade é que a fama, o dinheiro, o sucesso não consegue proporcionar dentro do coração do homem a verdadeira alegria. Deus de fato é algo que nós não conseguimos conquistar pelo nosso status, pela nossa fama, pelo nosso muito trabalhar. Nós não iremos conseguir de fato conquistar ou nos aproximarmos de Deus. Zaqueu, quando ele chega para Jesus, ele diz: eu estou disposto a repartir com os pobres, a restituir 4 vezes mais. É porque o coração dele foi dominado, invadido por uma alegria que o mundo não consegue proporcionar. Jesus certa vez olhou para os seus discípulos e disse: olha, a paz que eu vos dou, o mundo não consegue dar a vocês. Quem nunca ouviu, quem nunca leu uma entrevista dos grandes famosos, dos homens que buscaram riquezas, mas no final das contas descobriram que a felicidade não está na riqueza. Eu já assisti uma entrevista certa vez com o Fábio Júnior, o homem talvez que mais casou no Brasil. O cara já teve mais de 7 casamentos. E uma entrevista, eu acho que era com o Jô Soares, ele não conseguia entender o vazio que existia dentro do coração dele. A instrução que ele recebia dos seus psicólogos, terapeuta, era: vá viajar, viaje, conheça o mundo. Mas quanto mais esse cara viajava, mais vazio ele se tornava. Eu consigo entender que Deus criou o homem, a sua imagem e sua semelhança, e colocou dentro do homem um lugar que só ele consegue habitar, que só ele consegue preencher. E nesse vazio que o homem sente, ele tenta preencher com dinheiro, com fama, com sexo, com droga, com mulheres ou com homem. Mas quanto mais o homem tenta preencher esse vazio que existe, mais vazio ele se torna, porque é um local, é um trono, é uma cadeira que Deus disse: aqui só senta eu e mais ninguém. Zaqueu, na verdade, ele disse: eu estou disposto hoje, porque ele teve um encontro impactante com Jesus. Não é natural você encontrar um egoísta, um egocêntrico, um materialista dizendo: eu estou disposto a abrir mão da minha riqueza, dos meus bens. Eu estou disposto hoje porque de fato eu encontrei a verdadeira felicidade. Conversando com um pastor amigo meu, eu não vou citar o nome dele por questões de ética, de segurança e tudo mais. Em um papo com ele disse: Paulinho, a senhora fulana de tal aqui da cidade se converteu em minha igreja, uma mulher muito rica. E quando foi um dia, essa mulher disse: pastor, eu quero falar com o senhor. E ela foi na minha casa. E ela disse: Paulinho, ela chegou com uma caixinha, desse tamanho a caixinha. E ela disse: pastor, eu vim lhe trazer isso porque eu estava orando a Deus, e Deus sempre me repreendendo, dizendo: eu tenho que ser o tudo da sua vida. Eu tenho que ser o tudo da sua vida. Você precisa abrir mão de coisas, se de fato você me ama. Prove que de fato eu sou o seu tudo.
E aquela mulher disse: pastor, e eu consegui entender que isso que eu estou lhe trazendo era o Deus que estava me dominando. O pastor disse que olhou uma caixinha pequenininha e disse: o que é que tem nessa caixa? E, se não me engano a memória, ela disse: pastor, tem 300 mil reais em joias. Isso aqui é uma herança da minha família. Isso aqui é o meu tudo. Ninguém toca nisso. E Deus me fez compreender que isso era o que estava me dominando. Eu vim trazer hoje essas joias para o Senhor fazer delas o que bem entender. Venda, construa igrejas, faça o que o Senhor quiser. E eles pegaram esse dinheiro, venderam essas joias e fizeram um belo de um acampamento. Eu entendo que essa mulher tomou essa decisão, tão difícil para ela, porque na realidade ela se encontrou com Jesus. E ela entendeu que a maior riqueza não é ter joias, a maior riqueza não é ter dinheiro no banco, a maior riqueza não é ter todas as coisas que o mundo pode proporcionar, mas a verdadeira riqueza é ter Deus, é podermos viver uma vida onde nós nos encontramos completo, repleto, satisfeito em Deus. Por isso é que o salmista Davi, no Salmo 23, ele vai dizer: o Senhor é o meu pastor, de nada eu terei falta. O Senhor é o meu pastor, de nada eu terei falta. Em outras palavras, ele está dizendo: eu tenho Deus, então Deus é o meu tudo. Deus é quem me preenche, Deus é quem me satisfaz. Eu estou transbordante pelo fato de ter Deus. E nós precisamos entender isso. Há muitas pessoas, infelizmente, que até gostam de participar dos cultos, até gostam do momento da comunhão, mas a grande realidade é que muitas vezes não são plenos, não são completos, não são felizes de fato, porque o seu tudo está em outras coisas. O seu tudo está na riqueza que acumulou, na fama que tem, até mesmo muitas vezes numa carteira do Instagram com um número de seguidor. E algumas pessoas fazem disso o seu Deus, o seu tudo. E muitas vezes, quando nós nos encontramos com Deus e sentimos sua presença, aí de fato a ficha cai e nós descobrimos que o nosso tudo, a nossa maior riqueza não é ter coisas, pessoas ou lugares, mas é de fato ter Deus morando dentro de nós. Isso é a maior riqueza que um homem de fato pode ter. Por isso é que Jesus vai dizer: não vale a pena. Cara, não foi Sócrates, não foi Platão, não foi nenhum filósofo contemporâneo, mas foi Jesus quem disse: olha, não vale a pena o homem ganhar o mundo inteiro, o mundo inteiro. Cara, pensa nisso, o que é o mundo inteiro? Não vale a pena o homem ter fama, dinheiro, mulheres, homens, sucesso, tudo que ele quiser, não vale a pena. Casas em Miami, na Inglaterra, onde você quiser ter um apartamento belo, não vale a pena ter tudo isso se de fato você não tiver Deus na sua vida. Não vale a pena o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Sabe por quê? Qual é o máximo que nós conseguiríamos viver aqui? Se algumas pessoas forem bem regradas, bem educadas na alimentação, talvez você vai viver 90 anos de idade. A Bíblia vai dizer que depois dos 70 é só fadeira, só enfado e cansaço. Então 70 anos, 75, se você for um cara bem regrado. Cara, o que é 70 anos? Diante de uma eternidade com Deus. Uma vez eu vinha pensando nisso dentro do meu carro. Eu vim de Caruaru para cá, cara, e foi um dos momentos mais impactantes entre eu e Deus. E eu comecei a pensar, cara, eu poderia deixar a fé, eu poderia desistir, poderia fazer outra coisa. Eu comecei, e o Espírito Santo começou a me mostrar: meu filho, o que é 70 anos nessa terra, de glória, de prazeres, e uma eternidade diante de mim, distante de mim. Vale a pena sim, o homem abrir mão de tudo isso aqui, para ter uma vida eterna ao lado de Cristo. Porque a verdadeira riqueza não é ter coisas, mas é ter de fato Deus dentro dos nossos corações. O problema não é ter dinheiro, o problema é fazer do dinheiro o nosso Deus. O problema não é ter fama, o problema é fazer a fama o nosso Deus. O problema não é ter pessoas, o problema é fazer dessas pessoas, de fato, o nosso maior patrimônio. Não foi fácil essa atitude, não foi fácil essa tomada de decisão que Zaqueu teve que tomar.
Mas diante do encontro impactante que ele teve, ele disse: eu abro mão de tudo, porque de fato eu encontrei a verdadeira felicidade, que de fato é ter Deus morando dentro de mim. Em segundo lugar, eu entendo que ele resolveu consertar os erros cometidos anteriormente. Quando Jesus olha para Zaqueu e diz: olha, hoje entrou salvação nessa casa. Primeiro é porque ele entendeu que a verdadeira riqueza é Cristo. E segundo, porque ele resolveu consertar os erros cometidos anteriormente. Não há como a salvação nos alcançar, não há como Deus nos preencher, se nós não tivermos a capacidade de consertarmos alguns erros cometidos anteriormente. Uma das atitudes mais dignas de um homem é reconhecer os seus próprios erros. Mais digno ainda que reconhecer os seus próprios erros é consertar os seus próprios erros. Zaqueu, naquele momento, ele disse: Senhor, hoje eu estou disposto a consertar os erros que eu cometi anteriormente. Senhor, hoje eu estou disposto a conversar, a pedir perdão, a restituir alguém que eu já machuquei, que eu já defraudei em outra época, em outros dias, em outros meses. Eu estou disposto. Eu costumo dizer que o verdadeiro encontro com Cristo, ele nos muda por completo. E ele nos faz rever de fato os nossos conceitos. E nesse momento ele diz: Senhor, diante de tudo que eu estou vivendo, eu resolvo consertar. Eu estou disposto a conversar. Eu estou disposto a pedir perdão a quem de fato eu já machuquei. Eu estava um dia assistindo uma mensagem do pastor Luiz Hermínio, e teve um momento lá que até me emocionou. Pastor Luiz Hermínio, ele pregando, ele disse: irmãos, antes de eu me converter, eu cometi um erro. Eu engravidei uma menina fora do casamento. E essa menina gerou a luz, e eu tenho uma filha fora do casamento. Isso, pastor Luiz Hermínio dizendo no púlpito da igreja dele. Eu tenho uma filha fora do casamento. E eu nunca tratei a minha filha como eu trato os meus filhos. Eu mandava pensão para elas, mas eu nunca tirei um dia para ficar com ela. Eu moro em Itajaí, ela mora em São Paulo, e eu nunca fui passar um dia com a minha filha lá em São Paulo. Ele disse: um dia Deus falou comigo e disse: meu filho, você fala tanto em paternidade, mas tem uma filha que não tem pai, morando lá em São Paulo, e o pai é você. Ele disse que diante daquele confronto com Deus, ele liga para a filha dele e disse: minha filha, eu quero lhe conhecer pessoalmente. Ele pegou o carro dele, foi para São Paulo e começou a estabelecer de fato um relacionamento com aquela menina. Ele disse: olha, eu quero que você visite minha casa, eu quero que você faça parte da minha família, eu quero que você de fato, quando precisar, ligue para mim como seu pai. E naquele momento ele disse: e eu queria apresentar para vocês essa minha filha, porque ela se encontra aqui hoje. E ele chamou aquela menina no púlpito da igreja, abraçou ela, ambos se choraram. E ele disse: minha filha, me perdoe pelos erros que eu cometi nesses 22 anos que eu fiquei distante da sua história como filha. Isso é consertar os erros cometidos anteriormente. Foi isso justamente que foi justamente isso que Zaqueu fez. Ele disse: Senhor, hoje eu estou disposto a consertar, a falar, a se preciso for pedir perdão, restituir com dinheiro a quem de fato eu já fui, de uma certa forma, desonesto. Quando eu vim morar em Santa Cruz, eu vim morar com 15 anos de idade. E eu fui morar na casa de um dos meus irmãos, que sempre me tratou muito bem. Mas o homem ele é arrogante, prepotente. E quando nos meus 19 anos, eu já não morava mais com esse meu irmão. Eu já morava sozinho. Eu já gerenciava um hotel, já ganhava dinheiro. Eu vendia tecido. E eu comecei a ganhar dinheiro. E quando foi um dia, eu fui na casa desse meu irmão, que quando eu vim para Santa Cruz, ele me colocou na casa dele, me tratou como filho, nunca mandou eu me levantar porque estava tarde, eu dormia a hora que eu bem entendesse, e acordava a hora que eu bem entendia. Me tratava como um filho, mas eu saí da casa dele, fui construir minha vida, comecei a ganhar dinheiro e me perdi. E um dia, conversando com esse meu irmão, eu tratei ele muito mal. Brigamos por conta de um dinheiro que ele ficou me devendo e eu queria que ele pagasse de todas as maneiras. Só que naquele período eu tinha dinheiro.
Eu não precisava cobrar o dinheiro dele, porque eu tinha naquele momento. E eu fui arrogante, prepotente, usei palavras duras com ele, brigamos e passamos muito tempo, talvez uns 10 anos, sem nos falar. Quando aquele meu irmão me encontrava, ele mudava de calçada. Às vezes eu parava meu carro e dizia, bora cara, ele fazia de conta que nem me conhecia. E quando foi um dia, eu estava na casa da minha mãe. Ele não é irmão por parte de mãe, mas ele vai na casa da minha mãe. E quando foi um dia, isso acho que uns 2 anos atrás, eu cheguei na casa da minha mãe e ele estava tomando café na mesa. E quando eu vi que ele estava tomando café na mesa, eu entrei e rapidamente eu fiz, bom dia fulano. Ele fez, bom dia. Sentei na mesa, eu disse, cara, eu queria te contar uma história. Eu disse, olha, hoje eu sou um cara cristão, tenho uma família bela, sou pastor de uma igreja. Eu sou um cara que eu consegui de fato me tornar um ser humano respeitável diante da minha sociedade. Mas eu queria lhe dizer que você fez parte dessa construção. Eu queria pedir perdão pela ingratidão que eu cometi a você. Você sempre me tratou como filho na sua casa. Você nunca mandou lavar um prato. E eu, no meu momento de arrogância, usei palavras duras para com você. Eu queria dizer que eu lhe amo e que o homem que eu sou, você construiu, ajudou a construir. Aquele meu irmão se levantou, me abraçou chorando e disse, eu quero você na minha vida novamente. Eu entendo que há momentos que nós precisamos observar alguns pontos que nós erramos. Porque não há como nós avançarmos, não há como Jesus olhar para nós e dizer, hoje entrou salvação nessa vida, hoje entrou salvação nessa casa, se antes nós não tivermos a capacidade de fazermos o que Zaqueu fez. Se nós não tivermos a capacidade de pararmos, de revermos os nossos conceitos, de percebermos com quem nós erramos, infelizmente, irá ficar faltando algumas lacunas ser preenchidas nas nossas vidas. Precisamos ter a mesma disponibilidade que teve o pastor Luiz Hermínio, de parar e dizer, cara, eu cometi um erro há 22 anos atrás, mas não importa, eu vou corrigi-lo hoje. Porque às vezes nós pensamos que o tempo passou e o outro esqueceu. E eu entendo que Deus ele nos incomoda com relação a isso. Eu tenho certeza que nesse momento que eu estou pregando, o Espírito de Deus está trazendo na mente de várias pessoas aqui pontos, lacunas que ficariam abertas e que precisam ser revistas por cada um que estão aqui. Porque nós precisamos de fato ser cheios de Deus. Para que essa graça venha sobre nós, nós precisamos sim termos a capacidade de pararmos de fato e revermos nossos conceitos e consertarmos os erros que ficarem abertos. Saiba que consertar erros é mais importante do que o nosso orgulho. Consertar os erros é mais importante do que de fato o nosso orgulho. Porque muitas vezes nós não consertamos porque nós somos orgulhosos. É a filha que não fala com a mãe. É a mãe que não fala com a filha. É o filho que brigou com o pai. Um dia eu estava tendo uma conversa com um amigo, não era um gabinete, era apenas uma conversa, na sala da mesa dele. E ele me falando acerca da rebeldia do filho dele. Ai, porque ele foi embora de casa e eu não vou atrás dele. E depois que ele falou muito, eu disse, meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. O adulto da casa é você, cara. O sacerdote do lar é você. Se um erro foi cometido, quem tem que consertar esse erro é você, não é o seu filho. Eu sempre digo que a razão é uma prostituta, porque todos dizem que tem ela. Procura teu filho e conserta esse problema com ele. Nós precisamos muitas vezes abrir mão do nosso orgulho e de fato tomarmos a disponibilidade de dizer, cara, eu vou procurar, eu vou conversar, eu vou colocar o ponto no i, porque alguma coisa está em falta na minha vida. Há 3 anos atrás nós fizemos um retiro. E nesse retiro, aquele rapaz que cantou aqui, Ítalo Montenegro. Há 3 anos atrás eu repreendi Ítalo, e Ítalo não aceitou a minha repreensão. Discutimos de uma forma até violenta, no sentido não de agressão, mas de palavras. Ítalo saiu do acampamento, foi embora para casa. Depois me procurou no gabinete e disse, olha, eu queria dizer que eu não vou mais fazer parte do Galpão Mais Um para o Teu Reino. E eu, beleza, meu irmão, que Deus te abençoe, vai embora. Foi embora. Depois de 1 ano, Ítalo vai no meu gabinete e diz, pastor, eu queria conversar com você. Ele me disse, olha, no dia que eu vim aqui, eu disse, me perdoe, mas eu estava falando da boca para fora. Só que esse período que eu fiquei distante, foi um período que eu percebi que o céu se fechou sobre minha vida. E todo lugar que eu ia, Deus dizia, procure o pastor e peça perdão de fato a ele, porque você feriu ele com palavras.
E naquele dia aquele menino foi lá no meu gabinete e disse: pastor, eu queria agora realmente do coração dizer, e me perdoe, eu sou muito grato por tudo que o Senhor fez na minha vida. Nos abraçamos, choramos, oramos um pelo outro. E cara, eu conto isso para a glória de Deus, para mostrar que quando pontos são pontuados, observados por nós, a graça de Deus se manifesta. Ítalo é uma bênção hoje nas nossas vidas, aqui no galpão, sempre que precisamos. Ítalo, vem nos ajudar. O cara está aqui, mas porque foi pontuado, foi resolvido um problema que poderia hoje Ítalo ser meu inimigo e eu inimigo dele. Mas por conta de uma atitude que ele teve, resolveu um problema. Nós precisamos entender que é mais importante consertar os erros do que de fato dar vazão ao nosso orgulho. Em terceiro lugar, eu entendo que Jesus olhou para Zaqueu e disse: hoje entrou salvação na sua casa, Zaqueu. Porque Zaqueu, ele destituiu o seu dinheiro da posição de Deus em sua vida. Zaqueu destituiu o seu dinheiro da posição de Deus em sua vida. Até aquele momento que Jesus chegou ali, o Deus de Zaqueu era o seu dinheiro. O Deus de Zaqueu era a sua fortuna. O Deus de Zaqueu era o que ele possuía. Mas naquele momento que ele se encontrou com Cristo, que Jesus falou com ele, desconfigurou-lo, ou melhor, desconstruiu-lo por completo, com as suas palavras, e trouxe lá o centro da vontade dele. Zaqueu olhou e disse: Senhor, por muito tempo o dinheiro me dominava, a fama me dominava, mas eu estou hoje destituindo esses deuses da minha vida. E quero lhe dizer que hoje o Senhor é quem é rei, o Senhor é quem domina, o Senhor é quem domina, o Senhor é quem vai reinar no meu viver. Por isso é que Jesus olhou para ele e disse: hoje entrou salvação na sua vida. Entenda, muitos de vocês frequentam igrejas, mas jamais a salvação vai alcançar a vida de vocês se vocês não tiverem a coragem de destituir alguns deuses que dominam a vida de vocês. Pastor, que Deus é esse? É tudo aquele que te domina. Tudo que te domina, seja uma pornografia, seja um vício, seja fama, seja dinheiro, seja até mesmo o teu Instagram. Se isso te domina e é prioridade na tua vida, você precisa rever os seus conceitos. De fato, a graça de Deus, ela se manifesta na nossa vida quando a gente para e diz: cara, eu preciso destituir algumas coisas. E eu não vou perguntar aqui nem qual seria os deuses, porque ninguém melhor do que você mesmo para fazer uma autoanálise de si mesmo. Ninguém melhor do que você mesmo para fazer uma varredura de sua própria história, de sua própria vida e perceber o que é que te leva a errar, a pecar contra Deus. Uma das histórias mais belas que eu gosto é a do rei Asa. Porque, cara, o rei Asa era um rei muito sábio. Quando o rei Asa começa a reinar, ele chama seus conselheiros e ele diz: o nosso povo está prestando culto a quem hoje? E os conselheiros vão dizer: olha, eles estão prestando culto a Baal nos montes, eles estão prestando culto aos Balaíns, aos deuses estranhos. Aí Asa diz: a partir de hoje, pega o exército, manda ir lá nos montes, quebra todos esses ídolos e institui uma lei a partir de hoje: culto só ao Deus Criador, culto só a Jeová Jireh, e ponto final. Sabe o que é isso? Isso chama-se fazer uma varredura do que os levava ao pecado, exterminar o que estava levando a pecar e voltar para o centro da vontade de Deus. É isso que muitas vezes precisamos fazer. Pararmos e dizer: cara, o que é que me leva ao pecado? É a minha vontade descontrolada de muitas vezes fazer o que não deveria fazer. É o meu caso amoroso, é o meu romance que ninguém sabe. Cara, deixa eu te falar uma coisa: não existe nada escondido dos olhos de Deus. Certa vez um pregador pregando, ele disse: meu irmão, se você conseguir pecar, escuta o que eu estou dizendo, se você conseguir pecar escondido de Deus, peque, porque pecar é prazeroso. Agora, se você não conseguir pecar escondido de Deus, não peque, porque a Bíblia vai dizer: horrenda coisa é o homem cair nas mãos do Deus vivo. Eu entendo que nós precisamos muitas vezes pararmos
e percebermos o que é que está nos dominando. Quais são os deuses que nos dominam? É o dinheiro, é a fama, é o prazer, é a orgia, sei lá, os meus muitos pecados. Cara, seja lá o que for, a minha oração nessa noite é que o Espírito de Deus invada o teu intelecto, invada o teu coração e venha te dar condições de hoje você destituir tudo isso que te dominava. Muitas pessoas vêm para o culto e muitas pessoas choram no culto, mas quando a gente pergunta quantos querem a partir de hoje viver uma vida para com Deus, muitos voltam para casa igual o jovem rico que eu preguei semana passada. Chora, mas volta para casa triste. Sabe por quê? Porque para servir a Deus tem que abrir mão de lugares, de coisas, de pessoas, de prazeres, de casos amorosos. Um dia uma irmã me procurou e disse: pastor, eu comecei a ter um encontro com Jesus, e nesse encontro que eu tive com Jesus, eu precisei colocar um ponto final num relacionamento que eu estava tendo e que não era da vontade dele. É fácil para essa irmã fazer isso? Não é fácil não, cara. Não é fácil. Mas nós temos que entender que para prosseguirmos em comunhão com Deus, temos que ter a condição, a capacidade de destituir aquilo que estava nos dominando e nos afastando da presença de Deus. Tem um texto no Antigo Testamento, acho que é no livro de Neemias, que é muito forte. No livro de Esdras, quando o povo voltou da Babilônia para Israel, o que aconteceu? O povo ficaram 70 anos na Babilônia. Lá eles casaram, tiveram filhos com as mulheres da Babilônia. E quando eles voltaram, eles levaram as famílias. Quando eles chegaram lá, Deus olhou para o sacerdote Esdras e disse: olha, diga ao meu povo que eles pegam as mulheres e os filhos deles e mandem voltar para a Babilônia. Eu não quero eles aqui. Já pensou? Um pai ter que chegar para a mulher e dizer: por fé ao meu Deus, eu não quero discutir o mérito se é certo ou errado aqui. Deus mandou e ponto. E chegar para aquela mulher e dizer, ela não era magra assim não, viu? E dizer: olha, você tem que voltar para a Babilônia com as nossas crianças. Mas por quê? Porque o nosso relacionamento começou errado. Porque nós começamos de uma maneira que Deus de fato não autorizou. E foi um erro que cometemos, então eu preciso consertar esse erro. Houve choro da parte das mulheres, da parte das crianças e da parte dos próprios homens. Porque não é uma atitude fácil. Por questões de fé, você abrir mão de pessoas que você ama. Mas é uma questão de fé, de consciência em Deus. Por amor ao meu Deus, eu vou abrir mão de coisas e pessoas que eu amo. Às vezes nós temos que abrir mão de coisas e pessoas que nós amamos. Por questões de consciência ao nosso Deus. Por questão de entendermos quem somos. Só existe dois caminhos. Ou nós servimos a Deus por completo, ou nós infelizmente estamos na contramão de Deus. Eu estava falando com um amigo, um amigão mesmo, um cara que eu amo do coração. E esse rapaz chegou para mim e disse: pastor, eu estou muito ausente da igreja, porque Deus me colocou um sonho no coração. E esse sonho foi eu construir um prédio, para que de fato lá aconteça aulas, e a igreja possa trazer treinamento para as pessoas. E eu estou lutando, trabalhando para conquistar isso e poder, aquilo que Deus me mostrou num sonho, eu poder de fato realizar. E por isso é que eu não estou participando dos cultos, por isso que eu estou ausente da igreja, porque eu preciso cumprir aquilo que Deus mostrou em sonho. Eu fiz uma pergunta a esse menino. Eu disse: tranquilo, cara, que visão legal. Agora deixa eu te perguntar uma coisa: você quer fazer isso sozinho ou com Deus? Eu falei: com Deus, é claro. Para você fazer com Deus, você vai ter que obedecer a palavra dele. E a palavra dele vai dizer: buscar em primeiro lugar o meu reino, as demais coisas eu vos acrescentarei. Não inverta a ordem das coisas, porque, cara, teu sonho é legal, mas se você quiser fazer do teu jeito, a tua metodologia não vai funcionar dentro do parâmetro de Deus. Temos que ter coragem muitas vezes de abrir mão de lugares, de coisas, de destituirmos algumas coisas que de fato está atrapalhando a nossa vida com Deus. Em quarto e último lugar, eu entendo que de fato Jesus olhou para Zaqueu e disse: hoje
a salvação entrou na sua casa porque Zaqueu fez de Jesus o Salvador da sua vida, o seu Senhor absoluto, o seu Deus, o seu tudo. Porque a lei vai se resumir em duas: amar o meu próximo como eu amo a mim mesmo, e a Deus acima de todas as coisas. Eu posso ser o ótimo religioso, eu posso ser o cara que diz: pastor, se precisar de mim, eu tenho dinheiro, eu banco a obra. Mas se você de fato não amar Jesus acima de todas as coisas, você infelizmente vai ser um ótimo investidor do reino, mas jamais vai ser cheio de Deus. Jamais de fato vai ter a sensação de dizer: cara, Deus me visitou e me transformou, porque eu fiz dele de fato o meu Senhor absoluto. Toda essa história e as palavras de Jesus foi: hoje entrou salvação. Porque na realidade Zaqueu fez de Jesus o seu tudo, o seu maior patrimônio, o seu maior amor, a sua maior riqueza. E eu quero concluir nessa noite dizendo para vocês: se Jesus não for o seu tudo, se Jesus não for o teu maior patrimônio, se Jesus não for a tua maior alegria, a tua maior riqueza, infelizmente, essas palavras jamais serão direcionadas à tua vida. Porque nós precisamos entender que não há salvação fora de Cristo. Ele sim é a ponte constituída por Deus para que a gente tenha acesso ao próprio Pai. Eu queria que vocês se colocassem em pé nesse momento e eu quero orar com vocês. Eu queria que nesse momento você curvasse sua cabeça. Eu vou recapitular rapidamente para você entender. Jesus de fato, ele olhou para Zaqueu e disse: Zaqueu, a tua vida foi transformada hoje. Porque Zaqueu de fato compreendeu que a verdadeira riqueza não está em ter coisas, riquezas, mas em ter Deus dentro do seu coração. Um dia alguém chegou para mim e disse: Paulinho, aceita Jesus? Eu disse: eu já tenho ele desde o dia que eu nasci. E a pessoa me perguntou: mas quando você vai para um motel, ele vai com você? Quando você vai para o bar, ele vai com você? E eu descobri que nos lugares que eu ia, Jesus não ia. Eu estava mais sozinho do que de fato acompanhado. Precisamos fazer dele de fato o nosso tudo. Precisamos ter a capacidade de reconhecer, de resolver, de consertar os erros que nós cometemos anteriormente. Eu não conheço quais são os teus erros, mas antes que nós tenhamos um gabinete, eu já vou te orientando. Deus está pontuando com você algumas questões. Então simplesmente não rejeite a voz dele. Deus te trouxe aqui nessa noite para fazer você entender que algumas questões algumas lacunas ficarem abertas. Eu sei que alguns problemas às vezes levam tempo. Eu passei 10 anos para consertar um problema com meu irmão. Pastor Luiz Hermínio passou 22 anos para consertar um problema com a filha dele. Ei, mas tudo tem que ser consertado. E se Deus te trouxe aqui hoje, eu entendo que foi para você realmente poder pontuar, para que você entenda que Ele de fato precisa que você conserte algumas questões na sua vida. Que você nessa noite tenha a capacidade de destituir alguns deuses da sua vida. Tome essa disponibilidade, essa força hoje e diga: a partir de hoje, quem vai me dominar não será os meus desejos, não será os meus vícios, não será as pessoas, mas sim o Espírito de Deus é quem vai me dominar. Que nesta noite você faça de Jesus a tua salvação, o teu tudo. Que você não abra apenas a sala da tua casa, mas que você abra a sua casa por completo.
Nós já iremos orar. Mas deixa eu contar uma historinha para vocês aqui. Uma vez um rapaz disse: Jesus, me visita, vai na minha casa. Estou com muitos problemas, Senhor. Eu estou precisando que o Senhor me visite, porque se o Senhor for lá em casa, se o Senhor entrar na minha casa, os meus problemas vão acabar. Aí Jesus ouviu a oração dele e disse: tá bom, meu filho, eu vou te visitar. 7 horas eu vou na tua casa. Me aguarde, que eu quero conhecer toda a sua casa. E quando Jesus chegou na casa daquele rapaz, ele infelizmente bebia muito. Era viciado em bebidas alcoólicas. Aí ele tinha um monte de grade de cerveja, ele botou na cozinha e disse: Jesus não pode vir na cozinha, porque se ele vir na cozinha ele vai perceber que eu bebo. Então eu não vou deixar ele vir aqui na cozinha. Aí ele foi no quarto dele, tinha um monte de vídeo pornô. Ele disse: cara, no meu quarto Jesus não pode entrar, porque se ele vier no meu quarto ele vai descobrir que eu sou viciado em pornografia. Então eu tenho que manter Jesus só na sala. Aí Jesus chegou. E quando Jesus chegou, aí Jesus seja muito bem-vindo, aqui é minha casa, domine minha casa, eu quero que o Senhor domine minha vida. Aí Jesus disse: tudo bem, vamos na cozinha. Não, na cozinha não, Senhor. Deixa com o seu quarto. Não, o quarto não, vamos ficar aqui na sala mesmo. Aí daqui a pouco um barulho muito forte na cozinha. Bum! Jesus, 2 minutinhos que eu vou verificar o que aconteceu. Quando ele chega na cozinha, alguém batendo muito forte na porta. Quando ele abre a porta, Satanás, ele fecha a porta, misericórdia. E ele volta para a sala assustado e diz: Jesus, o que foi? Não, nada não, Senhor, tudo em paz. Daqui a pouco algo muito forte batendo na janela do quarto. Deixa eu entrar. E ele vai no quarto. Quando ele abre a janela, Satanás no quarto dele. E esse cara volta para a sala muito triste. Ele diz: Senhor, eu não estou entendendo, porque tu está na minha casa, mas Satanás está querendo entrar pela janela. Tu mesmo na minha casa, Satanás está batendo na porta da cozinha, Senhor. Eu estou sem paz aqui. E Jesus disse: isso está acontecendo porque você deixou apenas eu reinar, eu entrar apenas em um cômodo da sua vida. Se você deixar eu dominar sua mente, seu coração, seus olhos, sua boca, seu tudo, aí Satanás não terá domínio algum sobre tua vida. Alguns de vocês vêm para o culto no domingo e gostam de estar no culto. Cara, que Deus te abençoe e continua vindo. Mas Deus quer dominar você no domingo, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo. Jesus quer fazer morada na vida de vocês, não é apenas um dia, é a semana inteira. Talvez alguns entraram aqui hoje cheios de preocupações, de perturbações. Senhor, o que é que eu faço? Cara, é tão simples. Faz como Zaqueu fez. Não convida ele só para a sala, convida ele para dominar a casa por completo, para dominar os cômodos da casa. Porque se assim nós fizermos, ele vai fazer morada. E deixa eu te falar uma coisa: na casa que ele domina, Satanás não chega nem sequer no terreiro. Nem sequer no terreiro Satanás chega. Porque o dono que habitou é poderoso para fazer muito mais. Eu quero orar com você nesse momento. Eu queria que você baixasse sua cabeça, curvasse sua cabeça. Pai, nós estamos aqui nessa noite como filhos. Ó Senhor, nos perdoa porque erramos tanto. Nos perdoa porque tantas vezes nós corremos tanto em busca de dinheiro, de fama, de sucesso, e fazemos dessas coisas a nossa maior riqueza, quando na verdade Tu és o nosso maior tesouro, o nosso maior patrimônio. Ah, Pai, nos perdoa por muitas vezes não pontuarmos algumas falhas que ficarem abertas. Nos perdoa, Pai. Que o Teu Espírito nesta noite nos dê a capacidade e nós podemos destituir todo altar que não é o Teu, todo ídolo que não é o Teu, todo Deus que estava nos dominando que não é o Teu, que não és Tu em nós. Nós queremos nesta noite
em nome de Jesus, destituir todos esses altares, todos esses senhores, todos esses deuses do prazer, da droga. Nós queremos desfazê-los, destituí-los, e queremos nesta noite dizer: Senhor, nos domina, reina plenamente na mente e nos nossos corações. Nos domina, Pai. Narabia sori bikovia shadaramanayas. Derokoma narabia kora kamanara basuri koma naramaya labiaso. Urekoma narabaya lako. Eu sinto Deus tão forte nessa noite, nesse lugar. Naraya lakoma narabasuri kancho naramanabaso. Merekoma narabasuri kocho nurukuma nabaya. Se renda nessa noite. Se renda nessa noite. Se renda nessa noite. Diante da presença do Todo-Poderoso. Diante da presença do Criador dos céus e da terra. Se renda nessa noite. Se renda. Uou! Faça sua oração. Faça sua oração. Eu não me vejo sem tua presença. Toque em mim de novo. Peça isso a Ele. Enche-me de novo. Eu não me vejo sem tua presença. Escute. Naraikoma narabasori come narabasori kamanagas. Leiora kamanarabasori como narabaso. Ó, eu sei que algumas pessoas aqui nessa noite. Eu quero convidar você. Você que precisa se render nessa noite diante de Jesus. Vem para cá. Zaqueu era um homem que vivia em busca de coisas lá fora. Mas nesse encontro com Jesus ele disse: eu deixo tudo hoje para viver uma vida nova contigo, Jesus. Você que precisa nessa noite render-se diante dele, vem para cá. Eu quero te abraçar, eu quero orar por você. Eu sei que há vidas nessa noite, há pessoas aqui que precisam tomar decisões. Não perde o seu tempo. Vem para cá. Enquanto Amanda está cantando, eu quero que você venha para cá. Se você precisa hoje se entregar a Jesus, se você precisa hoje viver algo novo com Ele, vem para cá. Eu quero orar sobre você. Eu quero profetizar sobre você. Uou, uou. Você quer mais pessoas nessa noite? Vem. Ti.
Ah, Espírito de Deus. Uou, uou. Vem, vem. Me rendo a ti. Uou, uou, uou. Uou. Eu me rendo, eu me rendo, eu me rendo a ti. Eu me rendo, eu me rendo, eu me rendo, eu. Uou. Arayara kamanarabasuri. Então toque em mim, Ah, Espírito de Deus. toque em mim de Ah, Deus, novo, em nome de Jesus. enche-me de Em nome de Jesus, Pai. novo. Ah, Deus, hein? Eu não me vejo sem tua presença. Toque em mim de novo, enche-me de novo. Eu não me vejo Uou. sem tua presença. Toque em mim de novo, enche-me de novo, Deus. Eu não me vejo sem tua presença. Uou, rakamanarabasuri biko. Ah. Uou, uou, Eu uou, me uou. rendo. Ah, Deus. Ah, Espírito Santo. Aqui estão teus filhos nessa noite. Não é diante de homens que eles estão, mas é diante da tua presença. Senhor, eu quero profetizar. Ah, Deus. Da mesma forma que Zaqueu foi transformado, impactado por um encontro que ele teve contigo, que nesta noite essas vidas aqui nesse lugar sejam totalmente transformadas, impactadas pela presença de Deus na vida deles. Pai, em nome de Jesus, sobre a vida do Reison, Pai, eu sei que os projetos que o Senhor tem para ele, ah, Deus, com a caneta não dá para escrever porque são tantos. Ah, Espírito de Deus, que o Senhor faça coisas novas sobre ele. Eu profetizo, Deus, um tempo novo. Deus, como o Senhor profetizou sobre o teu filho. Ah, Deus, em nome sobre o Wesley que se encontra aqui. Deus, em nome de Jesus, sobre cada filha, cada filho teu que está aqui nesse momento. Deus, eu profetizo que a tua graça irá recair sobre cada um. Os teus filhos que se encontram aí atrás e que diante de ti estão orando, Pai, em nome de Jesus, nós não queremos voltar como o filho pródigo voltou para casa triste. Nós queremos voltar para nossa casa nessa noite cheios da presença, cheio do Espírito, cheio da alegria. Ei, é Deus quem nessa noite visita a tua estrutura. Seja tocado, invadido, dominado pela presença do Espírito Santo de Deus. Uou, 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 uou. De novo, enche-me de novo. Eu não me vejo sem tua presença. Toque em mim de novo, enche-me de novo. Eu não me vejo sem tua presença. Eu sei que há muitas pessoas aí atrás. Eu queria que nesse momento todos nós que estamos aqui nesse galpão, apenas com a voz de Amanda, nós fizéssemos desse cântico uma oração diante de Deus. Talvez você não tenha orado essa semana, mas você vai orar agora, de uma forma sincera e verdadeira. Que ao sairmos daqui, não venhamos ser um mercenário na fé, um ficante de Jesus, mas alguém que de fato é noiva, de alguém que de fato vive para a vida dele, para a história dele. Você não é a prostituta que se deita e vai embora.
Você é a filha do Cordeiro. Você é a pedra preciosa do Pai. Então vamos lá, com os olhos fechados. Declara isso. Eu me rendo a ti. Eu me rendo, eu me rendo a ti. Eu me rendo. Peça a Ele. Toca em mim de novo, enche-me de novo. Eu não me vejo sem tua presença. Toca em mim de novo, enche-me de novo. Declara. Ao memorial de Deus essa noite. Essa oração chegou diante de Deus essa noite. Deus escutou você dizendo: eu me rendo, porque eu não consigo viver sem tua presença. Irmão, cara, hoje eu queria que fosse um dia de vigília, acredita, cara? Porque eu não sei o que você está sentindo, cara. Minha vontade é de chorar aqui de uma forma descontrolada, velho. Porque eu sinto Deus muito forte nessa noite, falando com cada um que está aqui. Deus está falando com os que estão aqui na frente, com os que estão aí atrás. Deus convida cada um de nós a dizermos: Pai, eu me rendo diante de Ti. Eu revejo meus conceitos. Eu quero melhorar como cristão. Eu quero melhorar como pessoa, Pai. Pai, em nome de Jesus, eu oro pelos Teus filhos nessa noite. Nos dá condições de sermos melhores. Espírito Santo, sozinho a gente não consegue, mas pela Tua força a gente consegue. Pelo Teu braço nós iremos conseguir. Então eu quero te pedir nessa noite, que cada filho Teu que está aqui nesse lugar, cada filho Teu que assiste essa live nesse momento, eu quero profetizar sobre tua vida. Você vai conseguir viver algo extraordinário diante de Deus. Você que está em vertente, você que está no brejo, você que está nos assistindo, eu quero profetizar: você vai conseguir, em nome de Jesus. Que o Espírito Santo toque tua vida, toque tua vida, toque tua vida. Aplauda aí bem forte a Jesus. Aplauda, aplauda, aplauda. Uou, uou, uou. Aleluia. Galera, vamos ouvir os nossos avisos aí rapidinho. Quando te encontrei, tudo novo você fez. Os abraços que senti me fizeram prosseguir. Várias vezes eu caí e você me levantou. Eu achava estar bem, mas me rendo.
esses novos, com muito poder, com muita graça. Pai, em nome de Jesus, eles não serão os drogados, eles não serão as prostitutas dessa cidade. Eu lembro quando te encontrei. Confiam em seus carros. Fala galera, tudo certo com vocês? Eu estou aqui mais uma vez para passar os recadinhos da semana. Para passar os recadinhos da semana para vocês, tá? Então fica ligado na nossa programação semanal. Selo em meu peito que clama só. E para começar a nossa programação, na segunda-feira vai ter o retorno do nosso podcast. Então, se você ainda não é inscrito no nosso canal no YouTube, se inscreve, porque o podcast vai ser ao vivo lá, tá? Na segunda-feira à noite, a partir das 19h30. Na nossa terça-feira aqui, nós temos mais uma vez o nosso Next Koinonia, tá? Aqui mesmo, no nosso galpão, aqui no primeiro andar. E dessa vez a gente vai começar com uma série, tá? A gente vai começar com a série da Igreja Primitiva. Então, chama teu amigo, chama teu vizinho, teu parente, teu primo, enfim, e vem adorar o nome do nosso Senhor junto conosco, tá? Mais uma vez eu reforço, é um momento de adoração íntima, um momento onde a gente vai mais uma vez aprender da palavra de Deus ao começar com essa série, tá certo? Então não fique de fora, fica ligado aí. Na quarta-feira, aqui no nosso galpão, a gente tem o nosso Servant School. Então você que é aluno, tá, desse curso que a gente está tendo aqui junto com o pastor Paulinho, você não pode ficar de fora. A partir das 19h30 a gente já vai começar a nossa aula, tá certo? Não chega atrasado, que é pra gente poder aproveitar melhor da nossa aula, tá certo? E a gente poder compartilhar mais esse momento e aprender muito mais, que a aula seja bem mais proveitosa, tá certo? Não fica de fora. Você que é aluno do Servant, não fica de fora. Na nossa quinta-feira aqui, a gente está dando continuidade ao nosso culto de exposições bíblicas, tá? A gente está estudando o livro de Gálatas, a gente já está indo para a nossa terceira semana, então se você está acompanhando esse culto de exposições bíblicas, você não pode ficar de fora, tá certo? Às 20 horas aqui, a gente tem um momento de louvor, que é mais resumido um pouquinho, para a gente poder dar prioridade à palavra, tá certo? Então, chega cedo, não fica de fora, participa do louvor, mas vem com o intuito de aprender e de mergulhar mais na presença do nome do nosso Senhor Jesus através da sua palavra, tá bom? Não fica de fora. Na sexta-feira, a gente tem aqui no nosso galpão o Chá com Elas, tá certo? A partir das 19h30, aqui mesmo no nosso galpão, aqui no primeiro andar, tá certo? É um evento organizado pelas mulheres do nosso galpão, para as mulheres do nosso galpão. Então, assim, também não é exatamente só para elas. Se você quiser convidar sua prima, sua amiga, enfim, toda a sua família para vir passar essa noite de adoração junto com as mulheres da nossa igreja aqui, você está bem convidada, tá certo? Então, a partir das 19h30 aqui na sexta-feira, tá bom? Não fique de fora. No sábado aqui a gente tem duas programações, tá certo? Então, a gente tem à tarde, tem o VEM, que é o Visão Evangelística do Mais Um, que é um projeto social que a gente tem aqui, que a gente prepara o alimento e leva para uma comunidade carente. Então, se você quer ajudar, quer ser um contribuidor, fala com Klein ou com Gabi, que elas vão te auxiliar e vão te direcionar como você pode estar ajudando, tá? Seja financeiramente, seja com seu tempo, seja entregando lá, enfim. Fala com elas duas que elas vão te auxiliar e você pode nos ajudar com esse projeto social, tá certo? Já à noite, a gente está tendo uma série de PGs na cidade de Vertentes. Então, durante 4 semanas, a gente está indo lá todos os sábados para poder fazer essa implantação lá. E fica ligado nos grupos, que a gente sempre coloca uma listazinha lá, para se você quiser ir, você coloca lá o seu nome. A gente sai daqui do nosso galpão a partir das 6h30 da noite, tá? Às 18h30. Então você não pode ficar de fora. Se você gosta de PG, se você gosta dessa questão mais missionária de sair da sua cidade e levar a palavra de Deus em outras cidades, não fica de fora, tá certo? Fala com o pessoal, fica de olho nos grupos que você pode estar colocando seu nome lá e a gente tá saindo aqui do galpão às 18h30, tá certo? E para finalizar a nossa semana, nós temos aqui o culto do domingo, tá? Um culto onde você pode chamar toda a sua família. É um culto onde a gente passa um tempo adorando o nome do nosso Senhor Jesus junto com o Ministério de Louvor. A gente aprende da palavra, a gente ora, enfim, a gente se alegra, a gente chora, enfim. Se você faz parte da nossa comunidade aqui do Galpão, você pode convidar outras pessoas também. Chama mais um e vem. Agora tem um detalhe, a gente já tinha salientado para vocês, mas o nosso culto agora está começando a partir das 19 horas, tá certo? Então, não fica de fora, chega mais cedo um pouquinho, para você conseguir sentar mais na frente e você conseguir adorar o nome do nosso Senhor Jesus livremente, tá certo? Não fica de fora. Então, só recapitulando para vocês aqui, na segunda-feira nós temos o nosso podcast, então fica de olho nas nossas redes sociais, lá no canal do YouTube, tá? Na terça-feira nós temos o Next Koinonia, a partir das 20 horas aqui no nosso galpão.
Na quarta-feira nós temos o Seventh School, então se você é aluno do Seventh School, você não pode ficar de fora aqui no nosso galpão a partir das 19h30. Na quinta-feira nós temos o culto de exposições bíblicas, tá certo? A partir das 20 horas, não fica de fora. Na sexta-feira nós temos aqui o Chá com Elas, a partir das 19h30, também aqui no nosso galpão. No sábado nós temos duas programações, nós temos o VEM, que é o projeto social, e nós temos o projeto de PG lá em Vertente, tá certo? E no domingo o nosso culto para a família, tá certo? Então esses foram recados para você, não fique de fora da nossa programação, valeu? Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, mas não desanimados. Cara, fora são 4 ruas, então totalizando é em torno de realmente 300 famílias, muito pobre, muito carente. Eu cheguei numa casa lá, eu disse, quantas pessoas são que ela fez? Sou eu, são 8 pessoas. Ela, o marido e 6 filhos. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Se você observar a residência das pessoas, cara, eu até coloquei na ficha lá, eu coloquei urgência. Para quem for colocar, dizer, galera, temos que olhar para esse pessoal aqui com urgência, porque realmente é uma necessidade muito grande, tá bom? Então, que Deus continue abençoando vocês, em nome de Jesus. Amém, amém. E só reforçando o que o pastor falou, realmente lá, pessoal, você que nunca visitou a nossa base, né, a gente vai inaugurar por volta do dia 21, né? Dia 21 a gente vai fazer a inauguração, vai vir uma equipe de Caruaru, a gente vai fazer um evento gigantesco aqui na cidade, para inaugurar a nossa base. Lá tem casas que o chão ainda é na terra e tal, o pessoal não tem higiene básica, não tem saneamento. Então, se você pensa que só tem isso na África, está muito enganado. A gente tem isso aqui na nossa cidade e a gente está lá para fazer a diferença. Amém? Pessoal, só isso. Então, só reforçando o que o pastor falou sobre o dízimos e ofertas, tá, à frente da sua cadeira tem um envelopezinho. Caso você sinta de Deus em abençoar essa obra, coloca a quantia, tua oferta, teu dízimo, e deposita aqui nesse balde preto que se chama gasofilácio aqui na saída. Amém? Aqui todo mundo é voluntário. Você vê a banda, o pessoal aqui se dedicando o dia todo, no domingo ensaiando, procurando louvor, fazendo uma apresentação, uma bênção. A palavra aqui, o pastor se dedicando todos os dias da semana em prol dessa igreja. Ninguém recebe R$1 daqui não. A gente doa, a gente paga para trabalhar, que nem diz o outro. Então, nós só fazemos isso, primeiro pela misericórdia de Deus e outra por vocês, porque nós temos um ambiente maravilhoso. Eu estava falando para o pessoal da banda que a gente tem uma igreja de dar inveja aqui a outras igrejas, tem um ambiente climatizado, um palco, um ambiente muito bonito aqui, que dá inveja a outras pessoas. O pessoal que vem aqui de fora fica, rapaz, que estrutura e tal. E isso é graças a Deus e graças a vocês que nos ajudam a manter essa obra. Amém? Vamos ficar sobre nossos pés, vamos orar? Eu oro e o Senhor aperta a bênção, pastor. Eu oro e o Senhor aperta a bênção. Amém. Oremos. Senhor Deus, somos gratos a Ti, Senhor, por esta festa maravilhosa que o Senhor nos agraciou. Pai, leva-nos em paz até os nossos lares, que 1000 caiam ao nosso lado e 10.000 à nossa direita, mas que não sejamos atingidos, Senhor. Cobra-nos com o Teu sangue e a nossa família também a nossa casa. Nós Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. A bênção. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo sejam com toda a igreja de Deus e todos digam amém. Vamos embora.